Amém, amém, amém. Sempre a gente está na segunda parte da nossa série, tá certo? A Resposta. Domingo passado, e vale a pena você conferir nas nossas plataformas, aí o YouTube, CC Videira, a gente falou sobre a necessidade, né? Uma visão que nasce. Uma visão que nasce, ela precisa ser cuidada, gerada, e ela precisa nascer. Ela é concebida, gerada e ela precisa nascer. E a gente precisa entender essa visão. Essa visão, ela nasce como uma resposta. A gente crê que essa igreja nasceu como uma resposta. Eu acredito que toda igreja nasce como uma resposta para uma sociedade. Estava orando por um casal, amigo meu, e uma coisa que eu aprendi: uma cidade não é dada para uma igreja é dada para uma cidade. Fortaleza não foi dada para ser videira, nós fomos dados para essa cidade, assim como a gente foi dado para Natal, e a gente foi dado, a gente serve aonde a gente está, e a gente acredita ser importante essa visão, você entender o que é que a gente acredita, e aí pega você que está nos visitando, inspirar você para você ir para a sua igreja e sair cada vez mais com a visão, e aí fortalecer cada vez mais a visão da sua igreja, dos seus pastores, você que está nos visitando, saber o que é que a gente acredita, no que é que a gente acredita. Hoje nós vamos falar sobre a gente ser essa resposta. Domingo passado foi a igreja ser essa resposta, e a gente precisa juntar-se, né? A gente precisa se unir como igreja e ser essa resposta. Hoje, a gente entender, podemos, né, e devemos ser resposta como igreja, mas a gente precisa ser resposta na igreja para a sociedade. E aí, a gente vai usar mais uma vez a história de Neemias, é um dever de casa que a gente passou. Você precisa ler o livro de Neemias, é um livro inspirador, uma pessoa que nos inspira muito, e nesse momento de caos que vivia ali, Jerusalém, Neemias se apresenta como uma resposta. A gente acredita que se Deus levantou Neemias, Deus vai levantar você. Deus vai levantar você, Deus já levantou e cada vez mais confirmar na tua vida. Eu quero ler Neemias capítulo 2, versos 4 e 5. Neemias capítulo 2, versos 4 e 5. E diz assim: o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Dentro da história de Neemias, né? Quando você pega o contexto de Neemias ali, ele muda completamente uma realidade. Neemias não reconstruiu apenas os muros, né? Ele reconstruiu uma sociedade, ele reconstruiu pessoas, ele reconstruiu vidas, ele reconstruiu esperança, ele trouxe dignidade, ele trouxe resposta. O muro foi apenas um mote, né? Foi apenas um elo de ligação, mas ele ligou muito mais. E, gente, eu acredito que dentro de cada um existe algo de Deus. Você não é um projeto errado. Deus te fez de uma forma em que você precisa viver o seu propósito e ser uma resposta. Neemias se levantou como uma resposta. Neemias se levantou para um clamor. Naquele momento era a reconstrução dos muros, mas a reconstrução de uma sociedade. Os benefícios por causa de uma pessoa foi incrível, foi enorme. Você não tem ideia do que a sua vida pode representar. Você não tem ideia. Eu digo que isso pelo menos 25 anos, na nossa antiga igreja, a gente aprendeu muito ali. Eu fiz uma pregação, o poder de um só. E o poder de um só não apenas foi um marco para a nossa igreja, mas foi um marco na minha vida. E mudou o meu conceito, né? Eu vi o quão importante, uma decisão, o quão importante uma pessoa, quando se coloca nas mãos de Deus. E como ser essa resposta? Pastor, o senhor fala isso como se eu enxergasse na minha vida, o senhor fala isso como se fosse, mas eu não enxergo isso. E aí, por isso que eu acredito que esses 21 dias é um momento para a gente
despertar, abrir o nosso coração. Porque eu acredito que para ser uma resposta a gente precisa escutar de Deus. Para ser uma resposta a gente precisa escutar de Deus. E gente, não é por causa de uma necessidade, é porque a gente escuta de Deus. Porque a gente escuta de Deus. Eu vejo que é isso que fez toda a diferença na vida de Neemias. Se você for pegar o texto novamente, ele diz, o rei disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao rei dos céus e respondi, se for do agrado do rei. E aí o texto fala que antes dele responder, ele foi para a presença de Deus e ele foi ouvir de Deus. E, gente, a presença de Deus faz toda a diferença na nossa vida. É a presença de Deus, é quando a gente escuta de Deus, é quando Deus fala com a gente. Quando Deus fala com a gente não tem como as coisas acontecerem. E de repente, a mesma situação que você passa, né, ou está passando, era que Neemias estava ali, diante do rei, poderoso, império da Babilônia, Artaxerxes, o grande. E ali, diante daquele rei, assim, o que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso? O que é que eu posso? E quando você pega o texto, você vai ver que os irmãos, né, os líderes, as pessoas chegam para Neemias, conta toda uma história, como é que está Jerusalém, e aí ele chora e ele vê toda a necessidade, mas foi a presença de Deus que fez toda a diferença. Ei, quantas necessidades estão diante da gente? Domingo passado a gente puxou muito essa questão de necessidades. E, gente, se a gente abrir os olhos, a gente vai perceber quantas pessoas estão carentes de Jesus. Quantas pessoas estão perdidas. Quantas pessoas estão perdidas. Se a gente olhar no nosso condomínio, quantas pessoas desesperadas. Literalmente. Ei, gente, por favor, você conhece o meu coração. Eu não sou, vamos dizer, aquelas pessoas que veem o caos. O mundo está um caos, o mundo está perdido. Não, daqui a pouco vai acabar, tudo está... Não, tem muita coisa boa nesse mundo, gente. Tem muita coisa boa acontecendo, amém, gente? Eu sou daquele que enxergo muito mais coisas boas do que coisas ruins. Eu percebo que tem muito mais coisas boas na nossa sociedade do que coisas ruins, mas tem coisas ruins que estão estragando as pessoas. Há uma carência, há uma necessidade, há depressão, há suicídio, há muita coisa que a gente precisa se levantar como resposta, mas não é a nossa força, a nossa inteligência, não é a nossa capacidade. Quando a gente escuta de Deus, faz toda a diferença. Foi isso que aconteceu comigo e com a Neném. Nós estávamos na nossa igreja ali, uma igreja gostosa, florescendo naquela igreja, mas eu me lembro muito bem, 2000 para 2001, na passagem do ano, no culto de passagem do ano, nós estávamos ali orando e eu peguei ali a Neném e disse, Neném, eu sinto no nosso coração, eu sinto no meu coração que vai ser o último ano que a gente vai estar aqui. E aí o estar aqui era na igreja e fora do Brasil, porque o nosso projeto era morar fora, passar 15 anos lá, nossos filhos se formarem, voltar para o eixo Rio-São Paulo como CEO, presidente de alguma companhia grande ali, a gente se estabelecer e ali a gente servir a Deus. Esse era o nosso projeto. Mas é incrível. Em uma viagem minha, me deparei ali esperando um voo, um pastor ora por mim, me dá uma palavra de Deus, Costa Neto, essa palavra de Deus que eu tenho no meu coração, e ali no meio do aeroporto, esperando um voo, ele chega para mim e diz assim, olha, você me ama, comparando Pedro e Jesus, ele chegando para mim e diz assim, você me ama, 3 vezes, olha, Costa Neto, um dia... Para mim é um ano para mim são 10 anos para mim é uma eternidade, não dá mais tempo, apacenta as minhas ovelhas. Aquela palavra de Deus me fez eu ir para a presença de Deus. Gente, você já pensou se o que você é, um dia se encontrar com aquilo que você deveria ser? Não, vocês não entenderam, não. Você já imaginou o que você é, no dia que o que você é se encontrar com
aquela pessoa que Deus gostaria que você fosse. Eu oro para que esse dia seja o mais rápido possível. Mais rápido possível, mais rápido possível, mais rápido possível. A gente tem tantas promessas na palavra de Deus que a gente acha que é só, não, o negócio é legal, fantástico, é maravilhoso. Quando eu pego aquela palavra, o apóstolo Paulo ali, no capítulo 2, uma carta que ele escreve, o livro de Coríntios, capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus, ele fala, e Deus, né? E é para mim e para você, porque nós não fomos, né, o Espírito que está na nossa vida, o mesmo Espírito ressuscitou Jesus, e o texto fala que é pelo Espírito, pela presença de Deus, pela presença de Deus. Quando eu olho na palavra de Deus, é para mim e para você, é sobre o eu e o você que Deus quer, não é o eu e você hoje, é o eu e você que Deus quer. O texto diz lá que Deus é que coloca em nós tanto o querer como o efetuar. Ei, tem sonhos de Deus em você, tem projetos de Deus na sua vida, tem coisas de Deus na sua vida, tem, gente, tem. Você não é um projeto errado. Não é um projeto errado. Agora a questão é esse ato, essa distância, o que eu sou, o que Deus diz que você deveria ser, essa distância. Eu acredito que é a presença de Deus que quebra isso, que aproxima o eu sou com aquilo que eu deveria ser. É a presença de Deus, vai escutar de Deus. Ah, meu irmão, vai escutar a palavra, vai escutar o que Deus tem para a minha vida, vai escutar o que Deus tem para a sua vida. Aproveita esse momento, esses 21 dias. Deus, fala comigo, Senhor. Deus, me levanta, Senhor. Deus, me levanta, Senhor. Deus, me levanta, me levanta, me levanta. E, gente, se Deus fez com a minha vida, vai fazer com você. Se Deus fez com Noé, eu digo que o projeto de Noé era um projeto de maluco. Maluco, gente. Construir uma arca, assim, não tinha água, não tinha rio, não tinha nada. Construir uma arca. E eu assim, eu gosto de, assim, dos detalhes da palavra de Deus. Quando o texto fala sobre Noé, e aí no final diz assim, e Noé fez tudo aquilo que Deus disse. Foi esse detalhe, fez tudo aquilo que Deus disse. Agora, é um projeto maluco. Já pensou, um ano construindo, o pessoal passando, não é que é isso aí, uma arca. Está de brincadeira, não é? E ele ali fiel. 2 anos, não é o que é isso aí, uma arca. Noé, tu está de brincadeira. 5 anos, tu ainda está nesse projeto, Noé. E ali, vários anos. Ei, gente, mas Noé foi fiel porque Deus falou. Deus falou. É esse período que muitas vezes a gente acha que é perdido. É esse período que a gente acha que Deus se esqueceu da gente. É nesse período que a gente acha que não está fazendo nada. Ei, aproveita esse período e vai buscar a Deus. Deus vai construir coisas da sua vida. Ei, não foi isso que Neemias fez? Justamente, o que é que você quer, Neemias? E ele foi para a presença de Deus. E Deus começou a dar todo o projeto, faz isso, pede isso, fala aquilo. Ei, gente, o que é que fez diferença na vida de Abraão? Foi justamente Deus falar. Foi justamente Deus falar. Foi justamente Deus dizer. É fácil a gente ler a vida de Abraão hoje e a gente não ter noção daquilo que aconteceu com Abraão. Ei, gente, você está estabelecido no lugar, você está estabelecido em determinado com sua família. Ei, você está estabelecido, está tudo tranquilo, tudo maravilha, tudo legal, tudo fantástico. E Deus diz para ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, não leva ninguém, vai tudo, vamos, para onde? Sei não. Onde é que você vai, Neemias? Sei não. Quanto tempo? Também não sei. Abraão, tu volta quando? Também não sei. Tu está levando o quê? Rapaz, eu estou levando uma coisa. E tu sabe o que é que tu precisa levar? Não. E Abraão, você está fazendo isso mesmo? Ei, gente, quanta gente
quantas pessoas disseram, isso é loucura, não faz, isso é doidice. Ei, mas é a presença de Deus que traz convicção. O problema de Abraão, ele gostaria de saber para onde, ele gostaria de saber o trajeto, ele gostaria de saber o que queria, ele gostaria de saber, mas a importância que ele deu, ei, o lugar, não é sobre o lugar, não é sobre o trajeto, é quem vai estar comigo, é a presença, foi isso que fez a diferença na vida de Davi, foi isso que fez a diferença na vida de Samuel, foi isso que fez a diferença na vida de Paulo, foi isso que fez a diferença na minha vida e na sua vida, é a presença de Deus, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Ei, para ser resposta, a gente tem que ouvir de Deus, gente, a gente tem que ouvir de Deus, a gente não tem noção daquilo que Deus vai fazer comigo e Deus vai fazer através da sua vida. Uma decisão e mudou toda a história. Começamos ali em 2001, dia 1º de julho de 2001, pouco mais de 20 pessoas, e aonde nós chegamos? Por causa de uma palavra de Deus. Tem projeto de Deus na sua vida, tem coisas maravilhosas no seu coração, mas deixa eu te falar uma coisa, não é a minha inteligência, não é a sua inteligência, não é a minha capacidade, não é o meu, planejar é maravilhoso, estratégia é maravilhosa, botar na ponta do lápis é maravilhoso, mas é uma palavra de Deus, é uma palavra de Deus. No meu caso específico, eu deixei a empresa onde eu trabalhava, caso específico, mas eu deixei também por causa de uma palavra de Deus, um emprego bom, um salário bom, um lugar maravilhoso, mas por causa de uma palavra de Deus, daquela palavra ali no aeroporto, até a gente começou a igreja naquele ano, depois de 4 anos eu tomei a decisão de estar de tempo integral, mas por causa de uma palavra de Deus, que foi a palavra de Deus. Costa Neto, eu vou te dar o cereal. Costa Neto, eu vou te dar o vinho. Costa Neto, eu vou te dar o óleo, né? O que é cereal? Eu vou suprir a tua necessidade. Eu vou te dar qualidade de vida, alegria. Vinho, na cultura dos judeus, é qualidade de vida, celebração. Você vai celebrar, não ouvi. É isso mesmo também, né? Não sei o que é. Ei, e óleo, presença de Deus. Eu não ouvi não, viu, meu irmão? Tenho certeza que é coisa boa, viu? Tá certo, glória a Deus, viu? Também. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa, uma palavra de Deus, diga comigo, uma palavra de Deus, uma palavra de Deus faz toda a diferença. Ser resposta através de uma palavra de Deus, mas ser uma resposta também porque eu dou o meu coração. Dou o meu coração, e coração na Bíblia é tudo, em um projeto de Deus, Deus quer tudo da gente. Que é o nosso coração. Eu preciso ter uma resposta, mas uma resposta que tem que ser com direção de Deus, mas uma resposta que exige o meu coração, E quando eu dou tudo para Deus, eu dou o meu coração, Deus dá tudo o que Ele tem para a minha vida. Deus dá tudo o que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Por isso que você vai ver Neemias novamente. Quando Neemias ora e recebe de Deus, ele parte para conversar com o rei, e é interessante, Neemias capítulo 2, 7 e 8, o que é que ele pede? A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores de Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O que é que fala, gente? O rei atendeu os meus pedidos. A gente olha que é muito fácil. Ei, gente, não é fácil não. Grande império da Babilônia, império que
que devastava, que devastou por anos. Império da Babilônia. Rei, o grande rei. E ele chega para o rei e diz: rei, eu quero voltar para a cidade que um dia foi contra você e contra os teus antepassados. Sim, não pode voltar. E eu quero voltar para essa cidade, mas não posso. Eu preciso que o Senhor fale com todo mundo e dizer que o Senhor está me enviando. Tranquilo, mas eu preciso também de material de construção. E eu preciso que o Senhor mande uma carta e o pessoal dê. Dou também. E, gente, se ele pedisse, ele dava. Presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus, presença de Deus. Mas também o coração. Deus contou com tudo de Neemias. Quando você colocar o coração, Deus vai colocar tudo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Parceria, gente, é parceria. Agora, quando eu coloco o coração, o que é que acontece na minha vida? Eu começo a perceber realmente coisas importantes que só com o coração a gente percebe. A primeira coisa que com o coração a gente percebe é gente. Para fazer a obra de Deus, eu só consigo enxergar gente com o coração. Eu só consigo fazer a obra de Deus se Deus tiver o meu coração, se o meu coração for rendido a Deus. E, gente, é isso que faz a diferença. O reino de Deus é sobre pessoas, o reino de Deus é sobre gente, é sobre vidas. Quando Deus tem o meu coração, eu começo a ter compaixão das pessoas, começo a ter misericórdia das pessoas. Gente que tem compaixão é gente que tem o coração totalmente dedicado e doado a Deus. Gente, nós temos aqui, e nós estamos no terceiro projeto nas unidades prisionais, terceiro projeto. Nesse momento nós estamos tendo o segundo culto, onde os internos estão participando, juntamente com os agentes. E o que é que isso tem a ver? Só nesses projetos nós temos mais de 120 mil reais. Investido aonde, pastor? A gente reformou completamente o lugar, botamos ar-condicionado, botamos som, botamos televisão, mudamos o ambiente para que os internos e os agentes possam chegar lá e dizer assim: eu estou em uma igreja. Ei, gente, fazer um investimento desse é só quem tem coração. É só quem tem coração, porque só quem tem coração enxerga pessoas. Só quem tem coração, gente, só quem tem coração. Só quem tem coração tem misericórdia das pessoas. É ou não é? Ei, chega de sermos resposta de pessoas que acusam. Não, gente, a gente precisa ser resposta de pessoas que têm misericórdia. Ei, nós precisamos ser uma resposta junto com a igreja para que as pessoas cheguem aqui e a gente possa ter o coração e a gente dizer: ei, vem cá, pode ser que não esteja fazendo a mesma coisa que você está fazendo, mas o fato de você estar fazendo isso não me dá o direito de acusar a sua vida, porque eu tenho também áreas da minha vida que precisam ser tratadas. Ei, gente, a gente precisa ser misericordioso e só consegue ser misericordioso quem tem coração, quem passou por misericórdia, quem experimentou misericórdia. A gente precisa ser uma resposta de misericórdia, a gente precisa ser uma resposta de esperança, a gente precisa ser uma resposta de generosidade. Ei, gente, glória a Deus pela existência dessa igreja e por respostas que a gente tem vivido dentro dessa igreja. Quantas pessoas doentes, quantas pessoas carentes, e por causa da igreja, por causa de você, por causa do seu coração, você atende. Quantas histórias dentro dos nossos GCs, gente. Quantas histórias dentro do nosso GC, de generosidade, de cuidado, de pessoas que investem, de pessoas que amam, de pessoas que dão, de pessoas que vão, de pessoas que oram, de pessoas. É muito bom quando a gente está pregando, que a gente vê muitos exemplos aqui de pessoas. O Sasso é um. Foi difícil
a situação que ele passou com relação ao Covid. Situações, gente, passou momentos assim, entre a vida e a morte, mas jamais passou sozinho. Jamais a família dele ficou sozinho. Tinha gente orando, tinha gente perguntando, tinha gente sustentando, tinha gente ali. E o Sarso é a história de muitas pessoas aqui nessa igreja, por causa do coração. E viver é uma história de gente que tem coração. Ei, gente, famílias recebem alimentos, famílias são abençoadas, crianças são abençoadas, pessoas são abençoadas. Só na pandemia foram mais de 14 mil cestas básicas. Por causa de coração, de gente que tem coração, de gente que tem coração, de gente, ei, nós precisamos buscar a Deus, mas esse buscar a Deus tem que mudar a nossa vida, o nosso coração. E o que é que muda também no nosso coração? A perspectiva que a gente tem de igreja. Presença de Deus tem que mudar a nossa mente com relação às coisas espirituais. Ei, tem que mudar a nossa perspectiva com relação à igreja. Igreja é importante, gente. Igreja tem a sua importância. Salmo 92 diz que plantado na casa de Deus a gente floresce, plantado na casa de Deus a gente cresce, plantado na casa de Deus a gente frutifica. Há uma importância para a igreja. Há uma importância aqui para esse lugar. Há uma importância. A Bíblia fala que o próprio Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 16, diz assim: eu mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, o rei do reino de Deus, igreja, sendo esse reino de Deus estabelecido aqui, Ele compartilha o reino dEle comigo e com você. Ei, gente, a gente precisa buscar de Deus, a gente precisa ser uma resposta, mas a gente precisa nos unir, e a gente precisa enxergar o propósito da igreja. Eu louvo a Deus por igrejas que estão aqui em Fortaleza, igrejas que estão em Natal, igrejas que estão em Brasília, igrejas que estão em São Paulo, igrejas que estão no mundo. Eu louvo a Deus. Ei, gente, a igreja não está definhando, a igreja não está doente, a igreja não está morrendo, a igreja não é um projeto falido, pelo contrário, a igreja cada vez mais cresce, a igreja cada vez mais floresce, a igreja cada vez mais é uma resposta, a igreja cada vez mais abraça, a igreja está cada vez mais avançando. Eu vi impérios se levantando, ei, gente, a história, o império da Babilônia, o império da Síria, o império romano, quantos impérios se levantam, eu vi impérios se levantando, imperadores se levantando, mas todos passaram. A igreja do Senhor Jesus não é uma obra falida, ela foi levantada e ela não vai acabar, ela não é falida, ela cada vez mais está vibrante, mas eu e você precisamos colocar o coração, e através do coração a gente vai perceber que a igreja é uma resposta para essa sociedade. A igreja é uma resposta para essa sociedade. Eu preciso orar para ser resposta. Eu preciso dar tudo de mim, o meu coração. Mas eu preciso entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. João capítulo 15, verso 8, diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Uma frase histórica de João com relação a Jesus. João capítulo 3, verso 30, diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ser resposta não é ter o nosso nome famoso. Ser resposta não é para que o nosso nome seja conhecido. Ser resposta que dá glória a Deus é a gente ser essa pessoa que não é sobre eu ser lembrado, é sobre ele jamais ser esquecido. Não é sobre eu ser lembrado, você ser lembrado. Eu gostaria que as pessoas tivessem em memória, eu gostaria que as pessoas se lembrassem de mim, mas não é sobre isso. Não é sobre eu ser lembrado,
é sobre ele jamais ser esquecido. Eu acredito que essa resposta que glorifica Jesus, que aponta para Jesus, é o objetivo da minha vida e da sua vida. Nosso chamado não é, escuta bem, o seu chamado não é ser advogado, o seu chamado não é ser empresário, o seu chamado não é ser funcionário público, o seu chamado não é ser dentista ou médico, o seu chamado não é ser dona de casa, o seu chamado não é ser mãe, o seu chamado não é ser pastor, o seu chamado é amar a Deus e servir pessoas na clínica, no governo, amar a Deus e servir pessoas no condomínio, é amar a Deus e servir pessoas no seu ambiente de trabalho, é amar a Deus e servir pessoas. Amar a Deus e servir pessoas. E, gente, quando a gente busca a Deus, quando a gente dá o nosso coração, dá o nosso tudo, Deus vai usar a sua vida para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja conhecido, e aí vai fazer toda a diferença. É toda a diferença, vai fazer toda a diferença. Eu e a Nenê, eu gostaria de vocês assistissem esse vídeo, a gente quer inspirar vocês com um resumo que a gente falou. Eu me lembro que na Peniel ainda eu trouxe uma mensagem chamada O Poder de um Só. E aquela mensagem marcou a igreja, mas marcou muito a minha vida. Porque com o passar do tempo, eu pude perceber como uma decisão faz uma diferença. Uma decisão. Ser resposta porque a gente primeiro ouviu de Deus. Como foi importante, gente? Como foi importante. Gente, assim, quantas vezes, né, na decisão de começar, eu me lembrava de palavras recebidas, né, de forma de Deus ter confirmado. E isso me ajudou em muitas ocasiões de olhar para trás e dizer assim, Deus falou, vamos para frente. Eu vejo que Deus falar para a gente tem a sua importância. Mas Deus quer ver também o nosso coração. Sim, eu vejo que quando a gente começou a igreja, uma das coisas que Deus percebeu na nossa vida é o amor pela casa de Deus. O amor por gente, o amor por pessoas, o amor pela obra de Deus. E uma das coisas que faz a diferença quando a gente se coloca como resposta é Deus falar, mas eu vejo que uma coisa que faz uma diferença grande, literalmente, é a gente dar o nosso tudo, dar o nosso coração, dar o nosso melhor. Verdade. Eu digo, às vezes as pessoas pensam que eu estou brincando, né? Mas é verdade. A gente discute, fala de igreja de manhã, no café da manhã, fala de igreja, tá certo, no almoço, fala de igreja no jantar, fala de igreja antes do almoço, do jantar, e as nossas confusões é sobre igreja. Mas outra coisa, né, Nenê, assim, a gente faz para a glória de Deus, Ei, gente, não é sobre encostamento nenhum. É sobre a gente. A gente fica muito feliz quando as pessoas dão testemunho e a gente simplesmente é canal. E Jesus é exaltado, Jesus é glorificado. As pessoas passam a amar Jesus simplesmente porque existe esse lugar chamado Servideira. Existem pessoas como eu e Nenê, tanta gente, você que se juntou e dizendo assim, eu posso também ser esse canal de bênção. Outro dia eu estava pensando nas pessoas que a gente, como igreja, ajuda, né? E eu dizendo assim, meu Deus, nunca veio no nosso coração de ter condições pra gente, né? Pra gente, nunca veio no nosso coração. E o que a gente pediu a Deus, a gente pode ver hoje. Né? Quantas pessoas a gente tem ajudado, eu agradeço a Deus, eu digo assim, meu Deus, como tu tem nos capacitado a isso, né? Porque eu acho assim, se a gente fosse uma igreja só pra gente mesmo, eu não acho que a gente estaria feliz, eu não acho que a gente estaria cumprindo o propósito de Deus.
Mas a nossa felicidade é poder ajudar outras pessoas que, embora muitas vezes não sejam da CC Videira, mas a gente tem o prazer de ajudar, tem a alegria de ver a gente sendo canal de Deus na vida dessas igrejas, na vida dessas pessoas, né? E a gente quer ser, né, quer inspirar com essa conversa aqui, se aconteceu conosco, e a gente se colocou, dizendo assim, Senhor, nos usa. A gente nem tinha noção de onde a gente ia chegar. Se a gente se colocou dizendo assim, Senhor, nos usa, já pensou? Se eu e a Neném se juntou, depois se juntaram outras pessoas vieram, outras pessoas vieram. Ei, será que não é o tempo de você que está sentado aí, dizer o seguinte, Senhor, me usa, eis-me aqui, me usa também. Eu quero ser essa resposta para essa sociedade, ser essa resposta para os meus amigos, ser essa resposta para a minha família. Se Deus nos usou e nós somos pessoas iguais a você, se Deus nos usou, quanto mais? Se a gente se junta e diz assim, me usa, Senhor, eis-me aqui, o Senhor tem tudo da minha vida. Eu acredito que a gente não tem nem noção se a gente chegou até aqui, né, Neném? A gente não tem nem noção se todos nós, a gente se colocar como resposta, muita coisa vai acontecer. A gente pode ficar de pé?